agonia ver a sua equipe de vendas coçando o dia inteiro, sem ter para quem vender, e você aí torcendo que algum cliente ache a sua empresa do nada na internet. Qualquer empresa que não tem uma forma recorrente de adquirir novos clientes, provavelmente não está crescendo. Eu te garanto que anunciando sua empresa no Google com a Conteúdo Conecta, seus vendedores terão para quem vender, farão muito mais propostas e sua empresa será encontrada com facilidade. Nossa equipe é certificada, experiente e já contribuiu para o aumento do faturamento de clientes em diversos segmentos. Sou Daniel Banin, empresário e idealizador da Conteúdo Conecta, uma agência especializada em marketing. Eu estou aqui te convidando para uma conversa em que eu vou te mostrar como o Google poderá se transformar no melhor vendedor que sua empresa já contratou. Para isso, vou precisar que você deixe seu contato. Até mais! Grande Márcio Melim, tudo bem? Grande Daniel, tudo jóia? E com você, meu amigo? Tudo jóia, melhor agora, né? A Conteúdo Conecta é uma agência de marketing com foco em aumento de vendas para empresas de todos os tipos. Eu sou o Daniel Banin, especialista em relações comerciais aqui na agência, e hoje eu vou estar aí entrevistando, batendo um papo com o nosso querido Márcio Melim, 47 anos de idade. Ele é gestor comercial e professor de jiu-jitsu. A gente vai explanar aí um pouco o assunto que gerou o tema dessa live, que é como estratégias de combate podem ser aplicadas nos negócios, né, Márcio? Exatamente, Daniel. É isso aí, vamos bater um papo com o pessoal. Bacana, Marcião. Eu queria saber o que você tem feito hoje, né, no campo profissional e também um pouquinho da sua história. Como começou o Márcio, trabalhador lá de trás e tal. Bacana, Daniel. Boa tarde, pessoal. Bom, eu presto consultoria comercial para abertura de empresas, para treinamento de equipe, principalmente com foco comercial, né? Isso eu faço hoje. Mas atuei vários anos no turismo, rent-a-car. Antes disso, lá na adolescência, trabalhei de vendedor em shopping. Né? Eu sou filho de imigrantes portugueses. Meu pai sempre teve negócio, mercado, padaria. Então, desde que eu me conheço por gente, eu estou atrás de um balcão, né? E ouvindo puxão de orelha, falando assim, olha o cliente tem que ficar feliz, tem que agradar ele. Então, começou lá atrás essa experiência comercial. Né? E desde que eu me conheço por gente, eu trabalho no comércio. Tenho experiência também em academia. Né? E hoje atuo aí na consultoria comercial. Né? Bacana. Você faz consultoria para já empresas em andamento ou que vão abrir? Para abertura de empresas, entrando na fase um pouquinho antes ali do plano de negócio, na realização do plano de negócios, né? E empresas que já funcionam de médio e grande porte, atuando na reestruturação do departamento comercial, no departamento de vendas. Né? Você dá um auxílio para a equipe de vendas, treinamento, essas coisas? Isso. Desde o desenvolvimento de script, de toda a parte de estratégia comercial da venda do produto. Né? Olha que legal, hein, Márcio? Então, bacana. Aí né, fica até uma propaganda, aí, um jabazinho para quem precisar aí. Né? Verdade. Nesse sentido de uma consultoria, o Marcião está aí pronto para ajudar. Márcio, então assim, o que a gente pode entender sobre a parte do Márcio no tatame, né, do professor de jiu-jitsu? Pode resumir um pouquinho também como iniciou esse processo? Posso. Em que momento da tua vida profissional que você deixou em paralelo isso? Coincidiu as coisas, né? Eu sempre fui muito ativo, sempre pratiquei atividade física. E eu tive uma experiência maravilhosa de 6 anos de idade, de meu pai ter colocado no karatê. E o ambiente do karatê, a hierarquia, aquela coisa oriental, me agradou muito e me ajudou muito na disciplina. E aí fiz várias atividades durante longos anos, né? Musculação, andei de bicicleta, andei de skate, fiz várias atividades físicas, natação.
E chegou um momento que eu falei, pô, preciso fazer uma atividade física para manutenção da saúde e vou voltar para a arte marcial. Foi quando eu trabalhava com um rapaz, ele tinha praticado jiu-jitsu, eu nem conhecia aí jiu-jitsu. Isso foi em 94, a primeira vez que eu ouvi sobre o jiu-jitsu. Em 95, final de 95, em dezembro, ele me levou para fazer uma aula, onde eu conheci a luta. E mais fascinado do que a parte física, eu saí de lá vendo que era uma luta de inteligência, né? E aí acabei entrando, nunca tive pretensão de ser professor, nunca tive pretensão de nada disso. E as coisas foram acontecendo. E aí teve dentro da minha vida. Legal. Dentro do tatame. Então você viu a oportunidade de conciliar a atividade física com a mental, né? Sem dúvida. É que nem eu falo, né? Quando você está lutando e você tem alguém te dando uma pressão, te dando ali um sufoco, te dando um calor ali dentro do tatame, não dá tempo de pensar em boleto, não dá tempo de pensar na bronca da mulher, não dá tempo de pensar em nada. Né? Então é uma higiene mental fantástica, legal, onde você realmente consegue desligar a chave. Uma baita terapia. Bacana. Legal. E assim, o que você aprendeu lá no tatame, né, nesses 20 anos, né, que você não só dá aula, mas acho que também quando você era aluno e tal. O que você aprendeu lá que você transferiu para a mesa de escritório ou para a vida profissional? Tá. Eu comecei a notar que as coisas que eu vivenciava no tatame, eu levava para o escritório, quando eu liderava equipe de vendas, e comecei a aplicar algumas coisas. Aí, com o passar do tempo, eu tinha sucesso, né, nesses hábitos que eu implantava na equipe. E aí eu falei, pô, isso aqui não é diferente não, isso aqui é a mesma coisa que tem lá no tatame. Inconsciente, estava pegando as coisas que eu vivenciava lá e aplicava no tatame, né? Uhum. Assim, de início, Daniel, uma coisa que eu posso falar que é fantástica e que você tem já logo de cara vários benefícios, é quando você aumenta teu condicionamento físico, né? Pô, você chega no final do dia com um condicionamento físico, com uma capacidade de trabalho maior, sem estar no teu limite, sem estar no estresse. Então você consegue ser produtivo até os teus últimos horários. Benefícios tem vários, né? Aumento do raciocínio, aumento do poder de concentração, libera hormônios relacionados ao prazer, isso então te dá uma sensação prazerosa, diminuição do estresse, né? Isso são benefícios físicos, que só por eles em si já vale a pena para o teu dia de trabalho, porque você se torna uma pessoa melhor, mais produtiva, mais leve de trabalhar. Né? Certo. E isso você acha que acontece de modo natural ou precisa ter uma disciplina assim, eu vou pensar em alguma coisa que eu aprendi lá e trazer para cá, ou acaba acontecendo naturalmente, né? O que você traz do tatame para lá? Acontece naturalmente, Daniel, mas a partir do momento que você toma consciência desses detalhes e você começa a observar, você começa a intensificar ele no teu dia a dia. Né? Então, isso acaba sendo natural, mas, porém, se você observar e começar a reparar em cada detalhe, você começa a aplicar ele de uma forma mais efetiva, tendo um resultado melhor. Você pode dar um exemplo, assim, mais prático do como acontece isso? Um simples exemplo. Eu, quando iniciei no jiu-jitsu e nas aulas, eu via meu mestre, Moisés Morad, falar do início da aula, do comprimento e do final da aula, né, a despedida. Que no começo da aula, o mestre dele já fazia os anseios, né, a pessoa olhava as vestes, se estava de acordo para o treinamento, se as unhas estavam aparadas, estava cortada, e estava tudo ok para se começar o treinamento. E no final do treinamento, ele observava o rosto de cada aluno para ver como que estava a sua feição, se ele estava muito cansado, se ele estava íntegro, se ele ia para casa num estado de exaustão imensa ou muito leve, e observava esses detalhes. Isso, Daniel, nada mais é que o que muitas empresas têm aí no dia a dia, né? No início do dia, começar com uma reunião falando do trabalho, do job do dia, e fazer seu planejamento de trabalho, e no final do dia, a cobrança, né? A entrega dos resultados. Não, eu consegui aqui, não consegui isso, deixei para amanhã e tal, né? Não deixando o problema se agravar lá na frente. Né? Então, para mim, é muito relacionado isso. Né? Então, essa é um pequeno exemplo
né? Um outro pequeno exemplo é você ter o foco na solução. Normalmente, nas empresas, quando surge um problema com um cliente, com uma entrega, um problema interno, se perde 90% do tempo da resolução do problema, se perde para identificar quem que é o culpado. Fica aquele jogo de empurra, né? Quem que foi? Não, mas quem que fez? Não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Enquanto passa isso, o problema está existente lá e está, às vezes, se agravando. Na luta, você não tem tempo. Toda vez que você toma um aperto, toma um sufoco no jiu-jitsu e você fica lá se negando, falando, não, ele conseguiu passar minha guarda, ele conseguiu fazer isso, você está se prejudicando. O teu foco está o tempo todo o quê? Ele conseguiu, eu vou repor a guarda, o foco está na solução. Então, ou eu vacilei, né? Nossa, vacilei de ter tentado aplicar esse golpe, ele reverteu e agora eu estou aqui. Exatamente. Eu vacilei, mas eu vou repor a guarda. Agora eu vou repor. Então, você na luta, com o passar do tempo, você foca sempre na solução. E na empresa é assim. Você foca na solução, resolve o problema. Depois o golpe que você tomou, depois que ele está resolvido, você no próximo treinamento, você vai treinar e vai arrumar isso para não ocorrer mais. E até mesmo depois que você resolveu, né? Em tese, você deve ter resolvido, você reflete, né? Você fala onde que eu errei, onde eu posso não repetir tal manobra, né, tal feito, né? É assim que a gente faz, né? Exatamente. Você vê, até aí tem vantagem, Daniel. Quando surge um problema na sua empresa, onde você consegue resolver, esse problema te trouxe um benefício, a resolução dele. Da próxima vez que esse problema repetir, você já sabe como resolver, você já tem um caminho, você já pode treinar a tua equipe. Aconteceu isso, pessoal, vamos por esse caminho aqui, faz dessa forma, resolve dessa maneira. Beleza, é um problema a menos a ser resolvido no futuro. É claro que sempre nos negócios, né, a adrenalina sobe porque aparecem coisas novas, problemas novos, coisas boas novas, enfim. É cheio de novidades a vida profissional e em vários campos também da nossa vida normal, né? No tatame, creio que é a mesma coisa, né? Um golpe jamais vai só como um déjà vu, né? Isso aqui exatamente nessa posição, né? Já ganhei, eu já fui finalizado assim. Cada história é contada de um jeito, né? Você mesmo promove a manobra da sua vida, seja lá no tatame, seja nos negócios, né? Mas o quanto quanto a experiência vai te calejando, te deixando o famoso casca grossa e experiente e sábio, né? Para resolver um problema, mesmo que diferente, mas você usar uma experiência anterior. Isso está muito ligado também com o esporte, ou seja, é o puro treinamento da vida? Sim, foi bem legal você tocar nesse tema, porque assim, é fato, existem a emoção e a razão. Negócio é razão, luta é razão. Se você deixar se tomar pela emoção e ser emoção pura, sem raciocínio, sem concentração, sem foco no que você vai fazer, você vai perder a luta. Nos negócios é a mesma coisa. Você tem que enxergar da maneira mais fria possível. Porque toda vez que você coloca a emoção, você pega o problema e às vezes transforma ele 2, 3 vezes maior, né? E fica mais difícil de enxergar a solução. O ideal é que você faz aquilo que todo mundo conhece, né? É tentar ver a coisa fora da caixinha. Resolver o problema dos outros sempre é mais fácil que o nosso. Então enxergar o nosso problema como se fosse de outro. Peraí, vamos ver frio. O que aconteceu? Foi isso? Se eu tomar essa atitude, vai acontecer isso, isso e isso. E se eu tomar essa? Isso, isso e isso. Pô, aqui eu perco isso, aqui eu perco isso. Perco isso. De qualquer forma, quando você escolhe, você perde. Porque tem uma opção que você está deixando para trás. Mas você tem que seguir em frente. E olhar isso da maneira mais fria. Em tese, isso funciona bem assim, né? Na teoria, né? Mas assim, como que a gente deve imaginar para não ser impulsivo, para não agir conforme a emoção, não deixar a emoção roubar ali a cena da nossa atitude? Tem alguma técnica, alguma coisa que você faz? Sim, tem mais que uma técnica, tem um conselho às pessoas. Tem estudos que demonstram que a luta é instintiva do ser humano. Conquista, lutar por território, conquistar mais, isso é intrínseco nosso. Isso é um instinto natural nosso. Toda vez que o ser humano, que nós
não temos uma válvula de escape, não temos um momento de afiar nosso machado, de desconectar, de pôr essa nossa essência para fora, e isso acaba acumulando, e chega um momento que você está estressado por qualquer coisa. Pequenas coisas, pequenas decisões, pequenos problemas tomam um tamanho, um volume enorme. Então, praticar uma atividade física, ter uma boa alimentação, ter um bom sono. E ainda se for uma atividade física que mexe com estratégia, por exemplo, o jiu-jitsu é uma, que você mexe, você vai forçar o seu raciocínio a funcionar de uma maneira bem rápida, bem hábil, na resolução de problemas. Não só o problema do golpe. Não é só o problema do golpe, é tudo isso. É aprender a respirar, é ter a sensibilidade, né, de ver o problema como ele está acontecendo, entender ele e resolver. Quanto mais você treina isso, quanto mais você pratica isso, mais hábil você vai ficando. Tem momentos que dá vontade de jogar tudo para cima. E aí você tem nessa hora para fazer o quê? Primeira coisa, se acalmar. Você estressado, você cego, você não toma nenhuma boa atitude. Então nessa hora tomar um café, olhar, respirar e foco na solução. Então, assim, o primeiro passo para não ativar o gatilho da impulsividade é? O primeiro, manter a calma. Se manter sereno. Você lembrar. É como se tivesse um post-it colado no seu cérebro, né? Opa, exatamente. Ativou o gatilho da impulsividade, fiquei nervoso, tô puto. Peraí. Eu já acompanhei donos de empresa demitindo excelentes funcionários por um motivo nem tão relevante, que depois falaram, eu não vou chamar ele de volta para trabalhar porque gostava muito do trabalho dele, por questão de orgulho. Mas fiz besteira. Fui impulsivo na hora, descontei nele. Então, o quanto que custa isso? Então tem que se manter a serenidade. Né? Por isso que a frieza é fundamental, né? Quanto custa? Quando você fala de mexer no bolso, custa muito caro, né? Você tomar uma impulsividade, né, que te fez despedir um funcionário que, nossa, é excelente para a tua rotina lá. Por quê? Para atender a um impulso seu, né? Daniel, vou deixar você que é um cara do marketing e publicidade, né? Vou deixar aqui uma questão para você. Você vê, qual que é o custo de você separar uma hora tua do seu dia, para você investir em você? Você se tornar um ser humano mais capacitado, mais disponível, mais hábil em resolver problemas. Quanto custa a tua hora? E quanto custa você não ter essa hora? Quanto custa o não fazer? Como diz Porter, né? Então, na verdade, deixa eu só completar aqui a linha de claro. raciocínio, Daniel. O seguinte, a pessoa fala, eu vou perder uma hora de um dia. Você não vai perder, você vai investir. Porque vamos supor que todo dia, vamos comparar a jornada de trabalho com uma caminhada de 10 quilômetros. Todo dia ele anda 10 quilômetros. Aí ele anda 10 quilômetros em 8 horas. Ele vai pegar uma hora desse dia e vai investir no treinamento dele. Né? Um treinamento físico, mental, tudo no seu hobby, enfim, nessa atividade. E ele vai ter 7 horas para cumprir esses 10 quilômetros. Ele vai ter que andar numa velocidade rápida. O treinamento vai dar para ele uma condição física, mental e uma estrutura para que nessas 7 horas ele não ande 10, ele ande 12, ele ande 13 quilômetros. Entendeu? Então ele vai conseguir fazer a jornada dele de uma maneira mais leve, muito mais produtiva. E a gente sabe que isso, tanto para o empreendedor ou para quem é funcionário, se você for mais produtivo, o teu valor é maior dentro de uma empresa. Sim. Independente do cargo que você tenha. E ser produtivo, muitas vezes, não é fazer mais, né? É fazer com melhor qualidade, né? Fazer em menos tempo, né? Isso é ser produtivo. Verdade, verdade. Quanto vale uma campanha de vendas que tenha uma verba enorme, mas ela consiga atingir o seu resultado? E quanto vale uma campanha de vendas onde você gastou o mesmo tempo, mas ela não chegou nem na metade de onde você precisava? Né? Então a qualidade do trabalho fica diferente. Com certeza. E Márcio, até para a gente encerrar esse raciocínio do tatame, mesa de escritório, qualquer profissão, qualquer atividade profissional pode usar os benefícios aprendidos no tatame. Por exemplo, uma pessoa que trabalha mais braçal, sei lá, dirigindo,
ou sendo garçom, sei lá. A pessoa que não está ligada, que nem eu fico o dia inteiro no computador. Uma pessoa que fica em trânsito, que não fica parada numa estação. Ele também consegue aproveitar ou quem está sentado aproveita mais pelo lado estratégico? Não, de todos os âmbitos, Daniel. É fácil você seguir a seguinte linha de raciocínio. A partir do momento que você tem a tua autoestima elevada, que você treina uma atividade, que você mexe com raciocínio, com estratégia, enfim, isso está presente a todo momento. Um garçom, né, num momento de uma discussão, se ele estiver seguro que ele não vai apanhar, que a pessoa que está ali ofendendo ele não quer machucar ela, que não vai deixar ela se machucar na mão dele. Se ele estiver tão seguro assim, fica mais fácil o dia a dia dele. No teu caso, que fica sentado, quando a gente fala ficar sentado, a pessoa fala, pô, a pessoa não tem um desgaste físico. Se você for ver o consumo energético de uma pessoa que está desenvolvendo uma campanha, que está trabalhando, que está desenvolvendo uma estratégia, é imenso. A fadiga mental que ele tem no final do dia é absurda. Tem dias que chego em casa, parece que eu descarreguei um caminhão de cimento. É impressionante. Então, vai trazer benefício. E não só o jiu-jitsu, tá? Qualquer atividade. Eu conheço vários amigos meus que correm, né? E durante a corrida, eles relatam que eles ficam, eles estão correndo de manhã, já estão pensando todo no dia dele de trabalho, fazendo aquele checklist das coisas que tem para fazer, pensando. É o momento dele ali que ele está fazendo atividade e aproveitando isso. Então, pode ser uma corrida, pode ser qualquer atividade, mas você precisa identificar isso. E se você fizer ela com consciência, pegando as lições, com observação e levando isso para o teu dia, sem dúvida o resultado vai ser fantástico. Bacana. A gente sabe que o jiu-jitsu, principalmente, talvez outras artes marciais, mas que usa a força do oponente a seu favor, né? E se a gente transferir isso para o lado profissional? E eu queria que você explicasse um pouco se isso procede, né, de usar, se você tiver algum exemplo. Claro, e como sim. Usar também no lado profissional. Legal. Vou falar primeiro no tatame, tá, Daniel? Vamos supor, eu vou lutar com um adversário, eu seguro no kimono dele e eu quero puxar ele para dar uma queda nele. Uma queda. Porém, ele é forte e ele vai resistir a isso. O que eu faço? Eu seguro ele e dou um pequeno empurrão, provoco um pequeno estímulo nele para trás. Quando você dá um estímulo nele para trás, automaticamente ele vai vir com o estímulo de vir para frente, para não deixar, porque se você empurra ele para trás, ele fica parado, ele cai. Então, na hora que você empurra, ele vai fazer a força para frente. Então, eu já seguro, e na verdade, o que eu quero? Eu quero a volta dele. Eu dou esse pequeno estímulo. Quando ele faz força para frente, eu junto, puxo e eu consigo trazer ele, certo? Então, eu consigo fazer um deslocamento de uma maneira mais fácil. Isso é em vendas. Vamos falar uma estratégia de vendas. Eu tenho um produto, tenho uma loja que vende várias coisas, eletrônicos. Eu quero vender um celular que eu estou com uma margem com uma margem de lucro maior nesse celular. E aí eu tenho todos os benefícios. O que eu faço? E a pessoa que entra, ela sempre ela quer ter uma vantagem. As pessoas não querem produtos baratos, as pessoas não querem coisas ruins. Elas querem coisas boas, mas por um valor mais acessível. Sempre o cliente ele tem esse posicionamento. Então, se ele vier eu mostrar esse meu celular, vamos supor, que está na promoção, né? O valor para ele, com o valor final para ele e entregar para ele esse valor, ele vai falar, pô, é caro. E aí você for mostrar um outro celular com uma configuração compatível, mas com valor mais alto, vai ser difícil você fechar a tua venda. Se você fizer o caminho inverso, vir com um celular mais caro, com valor mais caro, e depois, em seguida, você mostrar falar dos benefícios, e depois você acaba de falar os benefícios dele, você entregar um valor menor, tua venda fica muito mais fácil de ser concretizada. Se você vem com ele com preço normal de mercado e depois de mostrar os benefícios, você consegue entregar o valor para ele, ele vai ficar mais vulnerável a fechar ali naquele momento, sem perder o time da venda. Entendeu? Entendi, perfeito. Márcio, assim, como que a gente consegue, você que, claro, já competiu bastante, como que separar competição de treinamento?
Olha, no tatame, tá? A gente costuma dizer o seguinte: treinamento difícil, competição fácil e vice-versa. E a mesma coisa é na empresa. Quando você pega o seu produto, a sua equipe comercial, enfim, a tua equipe de produção, qualquer uma, e você avalia todos os processos, as variáveis que podem dar certo, que pode dar errado, e deixa tudo isso e treina a sua equipe exaustivamente nisso, a ponto de isso se tornar um hábito para a resolução dos problemas e para a produtividade do setor dela, isso acaba fluindo de uma maneira muito melhor. Porque na hora da luta, que é a hora de fechar o contrato, ele já está ali com um cenário, com um mapa na cabeça. Vão surgindo as objeções ou as necessidades do seu cliente e você já tem ali o que oferecer para ele, né, direto. Então, isso você vê no dia a dia das empresas. Só que o pessoal não faz essa ligação, né? Muitas vezes a pessoa coloca para vender e vai resolvendo os problemas conforme vão aparecendo. É igual um lutador que entra numa competição sem treinar de uma forma significativa e consciente, e ele vai resolver os golpes na hora, sem ter treinado. Ele não vai ter um bom êxito, não vai ter um sucesso. É tudo improviso, né? Aí é sorte, né? Às vezes pode dar certo, pode não dar. Exatamente. E aí deixar os seus resultados na mão da sorte é muito complicado. E depender da sua genialidade. Não, eu sou um gênio, eu vou... Chega na hora eu resolvo. Ninguém aqui é Messi, Cristiano Ronaldo, né? Que a gente... e mesmo assim a genialidade às vezes falha, né? Não é toda hora que ela está 100%, né? Porque às vezes quem conhece, né? De repente, usando o esporte como exemplo, a gente sabe que quem conhece sabe o que a pessoa tentou fazer, que se desse certo seria genial, mas não deu certo, enfim. Aí aquele tal negócio, valeu a tentativa, né? Quem sabe na próxima. Exatamente. Legal. Márcio, como que um empresário, principalmente, a gente sabe aí da correria do dia a dia, enfim, a falta de tempo, né? Como que você enxerga e como que você passou essa sua jornada, acredito, conseguindo conciliar trabalho, né, a dedicação, o esforço mental incrível no trabalho, dormir bem, comer bem, conseguir treinar e tudo isso que envolve, porque a vida não é só uma coisa ou outra, né? Cuidar dos filhos, enfim, participar de uma roda de amigos e tomar um chopp, ou seja, viver, né? Como conciliar? Tem algum método que a gente pode usar para isso? E aquela velha desculpa da falta de tempo, como resolver ela, né? Pô, legal você ter tocado nisso, Daniel. Vamos parar para analisar, tá? O dia tem 24 horas. Você precisa, em média, de 8 horas de sono. E você tem uma jornada de trabalho, em média, em geral, de 8 horas. Sobram 8 horas desse teu dia. Então, como que você consegue organizar isso? Através de disciplina. Nada mais que pegar aquela boa tabelinha do Excel, olhar a tua semana, os horários, encaixar as coisas e cumprir. E cumprir um dia, cumprir outro dia, gerar uma rotina, um hábito da conclusão dessas atividades. E o que é legal se observar e levar em prática? Em cada atividade que você está fazendo, você tentar estar nela o máximo possível, 100% com a mente nela. Por exemplo, você está no trabalho, não fique pensando nos problemas de casa, não fique pensando nos problemas do treino, que você vai ter hoje um treino diferente, não fique tentando resolver outros problemas. Você está no teu horário de trabalho, foque 100%. Aproveite o máximo que você puder. Você está no seu treino, aproveite 100%. Esqueça o trabalho, esqueça as contas, esqueça todos os problemas que você tem, esteja ali presente 100%. Você está em casa, horário da família, desliga o botão naquele momento do teu trabalho. Você tem por obrigação ser produtivo dentro da sua carga horária. Esse funcionário ele produz muito, porque eu sei que ele trabalha 12 horas por dia. Fica atento. Tem grande probabilidade de você perder o funcionário, sabe por quê? Ele está se esforçando acima do normal. Isso vai gerar uma carga de estresse. E essa produção dele, que é bacana para você, dentro de breve, vai cessar. Ela não vai continuar.
Então, desligar, estar presente dentro de casa, convivendo, na atividade física, no trabalho, e estar presente. E na hora do sono, desligar de tudo, procurar desligar. Poxa, Márcio, você fala, parece fácil, a gente vai dormir, ainda mais agora, né? Época de pandemia, né? Pô, o empreendedor hoje, ele não está dormindo, ele vira zumbi. Ele deita Nossa. pensando nos negócios, né? Em tudo que está acontecendo, mas tem que desligar. Né? Tem que virar o botãozinho e falar, dane-se, agora não vou resolver isso. Vou deixar isso para resolver amanhã, às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã, enfim, às 6 horas da manhã, o horário que eu acordar, mas é para amanhã, não é agora. Veio o pensamento de novo, mentaliza, não vou resolver agora, não adianta, vou tirar esse pensamento da cabeça. Vira quase que uma meditação, entendeu? Então tá presente em tudo que você for fazer. Então, volto lá, né, naquele dizer que em teoria é muito fácil, mas às vezes para aplicar é difícil, exige muita disciplina. Alguma muletinha, por exemplo, um multivitamínico, alguma coisinha que você vê que não há problema em a gente utilizar para poder potencializar e até cumprir com essa jornada, né? Seja o foco 100% no filho, no trabalho, no esporte. Legal ser tocado, Daniel, nesse assunto. Alimentação é assim, ó, todo dia que você vai ter importante, uma vez um senhor que eu conheci, na faixa de 70 anos, que sempre trabalhou no ramo comercial, e ele falava assim, menino, você quer ter um bom dia? Você coma bem, beba bem e durma bem. Então, é lógico, se você vai ter um dia importante, você tem que ter um cuidado no dia anterior com o seu sono, com a sua alimentação, lógico, tudo dentro da medida do possível, mas tentar caprichar o máximo nisso para você estar naquele momento na melhor performance. Como um piloto de corrida, ele tem que estar... Qual o momento que ele precisa estar ali, ó, 100% ali? É o momento da corrida. Então você tem que promover que esse dia seja assim. O dia da competição, o dia do trabalho, enfim, o dia da atividade. Vitamina. Planejamento, né? Só para Exatamente. se planejar até nisso. Planejamento e cuidado, e se conhecer. Eu uso polivitamínico todos os dias, eu sou a favor. Não é sempre no nosso dia a dia que a gente consegue ter uma alimentação com uma qualidade desejável, né? Então eu sou a favor disso. Mas estimulante é meio complicado, né? É meio complicado. Existem uma série, já li alguns estudos de alguns estimulantes, até medicamentos para algumas patologias, que ele aumenta a velocidade da sinapse, do raciocínio, só que isso a longo prazo vai te trazer prejuízo. Então, é assim... Quais assim, você acha que... Vai acontecer um efeito contrário. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, básico, que a maioria das pessoas, e quem está assistindo a gente que treina sabe. Ergogênicos, tá? Que são à base de cafeína e de taurina e de outras coisas que te estimulam. Você toma, aumenta o teu batimento cardíaco, naquele momento você fica disposto, com uma disposição incrível. Tá? E isso demora um período, você faz o treinamento nisso. Quando você vai tomando isso direto, ao longo de uma semana, 2 semanas, tomando ele, o seu corpo se adapta a ele e você se sente como você estava se sentindo lá atrás. É um exemplo fácil que tem aí no comércio que todo mundo sabe, por exemplo, a pessoa que não está acostumada a tomar um energético, né, desses que estão disponíveis aí de latinha no mercado, e ela toma ela sente uma disposição maior, né? Isso um dia, outro dia. Se ela fizer o uso disso daí todos os dias, chega uma hora que o efeito dele acaba sendo reduzido. E aí, sem ele, então, você sente um cansaço, um desânimo. Então, não é uma boa alternativa. Eu acho que a melhor alternativa é você procurar elevar seu nível de condicionamento físico, seu nível de postura, seu nível de alongamento, né? E isso vai te trazer os benefícios. Uma alimentação mais equilibrada, isso vai te trazer mais equilíbrio e mais disposição. Preparo da estrutura, a base, né? Então, você nunca vai ficar rendido em nenhuma situação, né? A melhor ferramenta que você tem é o seu corpo, né? Então, e aí, como que você vai cuidar dessa ferramenta? Que ela te leva a você fazer tudo. Que é que nem você falou no começo, né? Tem que parar uma hora para afiar o machado, né? Exatamente, exatamente. A direção sempre é mais importante do que a velocidade, né? Se você não pensou direito no caminho que você vai tomar, tomou uma decisão e sai correndo, apostando todo o teu negócio ali, ou toda a tua luta ali, mal pensada, a chance de você não ter êxito é muito grande, entendeu? O fracasso se aproxima. Então, leve o tempo que for necessário para tomar o caminho, mas depois que tomar ele, vá firme.
Começa devagar, comece com um ritmo menor, mas vá, né? Na direção certa, sim, Na sempre, direção sempre. certa. Na direção certa. Respeite seu momento, respeite seu tempo E as suas capacidades e também. É. capacidades. Eu vou lançar um produto. Aí eu falo, olha, eu não vou confiar de soltar isso na mão da minha equipe. Eu vou ficar eu cuidando desse produto 12, 13 horas por dia. Daniel, eu não vou conseguir. Eu me conheço. Eu sei que eu vou produzir bem 8, 9 horas, 10 horas. Depois disso, isso ao longo de um lançamento de um produto, que às vezes vai demorar 2, 3 meses, 6 meses, eu não vou conseguir manter o mesmo ritmo. Eu já estou começando com uma velocidade que eu não vou conseguir manter. Então, o êxito desse projeto dar problema e eu ter alguns problemas no meio do caminho é muito grande. Então, eu tenho que reconhecer, a coisa precisa ser justa, legítima. Você precisa fazer uma estratégia onde seja bom para você, seja bom para o seu cliente. E a sensação de ambos no final é que seja legal, que voltaria a fazer esse negócio novamente, que continuaria nesse ritmo. Eu só conheço, Daniel, um negócio que você faz uma única vez, que você não precisa saber como o teu cliente está se sentindo, que é funerária. Você vai atender cada cliente uma vez só, nunca mais você vai atender ele. Do resto, você vai precisar da recorrência, cara. É, entendi. Não, show. E até para a gente aprofundar mais nisso, quanto tempo você acha que leva para uma pessoa transformar um esforço em um hábito? Vamos dizer assim, às vezes, por exemplo, a gente aqui na Conteúdo Conecta está fazendo um esquema que nem você citou antes, sobre fazer reuniões todos os dias, né? Principalmente nessa fase em que todos estão home office. 9 horas e no final do dia, né? Isso foi criando uma rotina. Eu percebo que com o tempo isso já está mais leve de acontecer, né? Tem um período também que as pessoas podem indo até treinar, porque o principal esforço para ir treinar, vamos dizer, é o primeiro passo, né? É o de sair de casa. Depois que saiu, acho que todo mundo chega na academia e vai. Mas o difícil é sair de casa, né? É o maior martírio. Tem algum tempo algum estudo que mostra que isso, ou uma metodologia que você pode burlar, ter um atalho para isso acontecer com mais facilidade? Tem sim, Daniel. E é verdade, não é só no trabalho, não. É no trabalho, no estudo. O primeiro dia de trabalho de qualquer pessoa na empresa é um dia desconfortável. O primeiro dia de estudo numa universidade, num curso, é desconfortável, né? O primeiro dia que você está chegando onde já tenha algumas pessoas é desconfortável. E tudo que a gente vai fazer pela primeira vez é desconfortável. Tem um estudo da Universidade University College de Londres, que fala exatamente isso, que é os famosos 21 dias, né? Que atividades conscientes... 21 dias, então. 21 dias. Que qualquer atividade que seja consciente, que você aplica ela durante 21 dias, ela vai se tornar um hábito e você vai conseguir levar. Então, toda vez que você vai começar um projeto, ou seja ele entrar numa academia, seja um projeto que você vai aplicar, um produto novo que você vai aplicar na tua equipe de vendas, vai ser um produto novo que você vai fabricar na sua indústria, você sabe que ali as 3 semanas, as 3 primeiras semanas são cruciais, são as mais difíceis, onde vai surgir mais problema, onde vai ter uma resistência de todo mundo, e não é uma resistência provocada, racional, não, é irracional. As pessoas, elas tendem a ter uma resistência maior pelo que elas não conhecem. As pessoas não gostam de mudança. As pessoas gostam de ficar no conforto. E conforto não é evolução, né, Daniel? Toda vez que a gente está muito confortável, a gente está deixando de evoluir, né? Exato. Olha, Márcio, a gente recebeu durante o processo de divulgação dessa nossa live algumas perguntas que a gente selecionou aqui. Tem dessa pessoa que prefiro não se identificar, pediu para que a gente não identificasse, que assim, ela disse que machucou o joelho já faz algum tempo. E como que ela pode resolver a falta da endorfina, enfim, daqueles químicos que o esporte libera, né? E assim ela está sentindo a diferença no trabalho, porque ela não consegue treinar e ela está sentindo essa diferença, né? Tá ficando mais estressado, mais nervoso.
Como tem algum jeito de resolver isso? Ou seja, quando ela está impossibilitada de treinar, de fazer atividade física? Olha, atividade física existem várias, né? A gente tem sempre aquela que a gente prefere, que a gente faz. Vamos supor, ela tem que conversar com o médico dela e procurar fazer. A primeira resposta é fazer uma atividade física. Talvez ela não possa, por exemplo, se ela pratica jiu-jitsu e machucou o joelho, ela não está no momento de fazer jiu-jitsu, mas talvez uma natação, uma atividade de baixo impacto, uma aula de alongamento, sem ser dessa parte do seu corpo, uma aula de hidroginástica, uma aula de yoga. Então, tem N opções para ela fazer. E se ela não conseguir e tiver realmente impossibilidade de fazer qualquer atividade física, nem essas mais sutis, que é muito difícil ver um caso desse, Daniel, ela tem que procurar um hobby. Então, qual que vai ser o hobby dela? Talvez pintura, talvez leitura, talvez um curso, talvez uma meditação, né? Também. Uma meditação, entendeu? E ela vai conseguir ter benefícios disso. Lógico que para ela não vai ser prazeroso igual a atividade principal dela. Mas é um paliativo, talvez naquele instante, né? Até ela conseguir voltar à tona. E de repente a lesão que ela tem não permite ela a movimentos de instabilidade do joelho, mas permite talvez dela andar de bicicleta, dela fazer uma caminhada. Então, ela tem que conversar com o médico dela, com o ortopedista dela, e ver o que ela pode fazer, ver uma sugestão dele, e dentro das sugestões que ele passar, ela escolher a mais provável que ela vai gostar de fazer e seguir em frente. Muito legal. E pessoal, quem estiver assistindo, quiser fazer uma pergunta, é o momento, tá? Um comentário, eu vou até ler alguns comentários aqui, que eu creio ainda não termos nenhuma pergunta. O pessoal... O Edu Rashid 60, disciplina, muito bom. Enfim, alguns elogiando aí o mestre Márcio, né? Inteligência emocional. Enfim, o Felipe Granado, grande fisioterapeuta, está falando aí, se tiver machucado o joelho é para procurar o fisioterapeuta. Bem lembrado, Felipe. Obrigado. É verdade. O Gustavo diz que o sofá das nossas casas parecem ter garras, né? A Carol sabe também, essa primeira iniciativa é a mais difícil, tal. O Gustavo também, ele treina com você, que eu sei, ele diz que vicia, né? Treinar. Gil, né, Márcio? Isso aí vicia mesmo. É verdade. E essa dificuldade do sofá, Daniel, é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, você vê em algumas empresas... Eu não sei. Você vê em algumas empresas, Daniel, que a conta está fechando. Então, ele tem ali a linha de produto dele, a conta está fechando, ele está sentindo no sofá, ele está parado, né? Até fazendo uma analogia da atividade física com a empresa. Então, a conta está fechando, ele está ali com rendimento, ele está na curva dele ascendente, ali crescendo e tal, está conseguindo produzir. E nem esquentando a cabeça com o mercado, com novos produtos, nada disso. Daqui a pouco, o concorrente lança um produto que começa a mexer no calcanhar dele. Ele pula do sofá e vai atrás por necessidade. Então, é muito difícil. Quando você está confortável no sofá, a tendência é que cada dia você vai estar mais confortável, cada dia você vai querer ficar ali. Você não pode fazer isso. Você tem que ter uma máxima com você que toda vez que você estiver confortável demais, você está deixando de evoluir. Então, no teu trabalho, você tem que procurar novos horizontes, novas metas, procurar crescer, procurar agregar. No seu corpo também, você tem que procurar isso, trazer novos hábitos, nova mudança. Faz uma atividade física há muitos anos. Eu jogo bola há 15 anos. Poxa, experimenta uma outra atividade, talvez pedalar, talvez surfar, procura uma outra atividade. Sai da inquietude, sabe? Procura novos desafios, se mantém vivo. O importante é sair da inércia, né? É verdade. O Edu também disse que é muito importante estudar o adversário, né? Claro. Sem dúvida nenhuma. O Copa aqui, Copa Brasília Jiu-Jitsu Ramones. Atividade física fluida ocorre a meditação ativa, incubação inconsciente. Procede, Márcio? Procede. Ramones é um irmão meu de tatame, ele é responsável lá por arbitragem em Londres, né,
dos campeonatos lá, faz um trabalho muito bacana lá. Grande Ramon. E é da velha escola. Daniel, é costume, eu cansei de ver o meu mestre, o mestre Raul, vários mestres, que antes do horário de treinamento, eles chegavam um tempo antes ali, 15 minutos, ficavam sentados, mentalizando, fazendo sua meditação para a aula tal, para entrar 100% na aula. Se lembra daquela coisa que eu te falei de estar presente na aula? Então se liberando, se soltando de todo o seu estresse do dia a dia, das outras atividades, para ali, naquela hora, era 1h30 de aula, naquela 1h30 de aula, tá 100% ali presente. Então isso é fundamental. O que fica pensando nesse instante, Márcio, geralmente? Eu sei que cada um deve ter um processo, mas em geral, existe N processos, mas o ideal é não pensar, Daniel. E aí? É que tá. E a hora que você tá. não tem. Tira. Existe vários métodos, né? Um método que eu gosto é que toda vez que eu paro ali, que começo a meditar e que vem um pensamento na cabeça, eu penso paz, a palavra paz. E aí respiro, tento prestar perceber, atenção na respiração, né? Na respiração, no ar tocando meu nariz, passando pelo esôfago, chegando até o pulmão, ele voltando, saindo mais aquecido. Aí vem outro pensamento e eu paz de novo. E eu fico brigando, eu fico dando paulada de paz no pensamento até ele se quietar, Daniel. Legal. A Silhouettes Moinhos, inteligência emocional, ela acha também que ele ou ela, não sei, acho que isso só se consegue com treino, assim como o esporte, muito treino, né? Então, eu tenho um desafio aqui para fazer. Vamos começar a fazer isso, gente. Vamos fazer 21 dias. Vamos ver se no 22º vai estar mais fácil ou não para fazer. Técnicas, hoje tem aí no YouTube várias pessoas que ensinam várias técnicas fantásticas, outras não tão boas, mas assim, isso é muito particular. Tem várias técnicas, mas você tem que identificar a sua. Você precisa começar a experimentar para você achar a sua técnica de meditação, de equilíbrio, e quanto mais equilibrado você tá, mais fácil vai ficar todas as atividades que você faz. E eu já ouvi muita gente dizendo, nossa, eu já tentei meditar, não consigo. É porque não insistiu, né, Márcio? Porque todo mundo consegue, ou seja, tem que conseguir. Porque se você não consegue meditar nada, nem 30 segundos, 10 segundos, realmente o quanto você tem que ver que você precisa mais ainda meditar, porque você está com a cabeça muito poluída, né? Parece que está funcionando uma 25 de março na sua cabeça. Né? Exatamente. Então, você deixa de ser o senhor dos seus pensamentos, da sua Perdeu linha de o controle, né? Exatamente. Nessa hora, se você não consegue meditar nada, o que está tomando a frente é o instinto de pensamento, né? Então você precisa aquietar isso. São duas extremidades. Você precisa trazer a tranquilidade para poder enxergar, para poder seguir em frente. Se você não consegue controlar isso, é o primeiro sinal que você tem que fazer um esforço para controlar. Porque aí a gente age só no automático, né? O sistema 1 do cérebro, né? Exatamente. Que só age no impulso. O sistema 2, ele processa, ele para, fala, opa, quando a gente tem uma conta para fazer, aparece uma conta, a gente para antes de sair falando, né? Exatamente. Que já esteja decorado, claro, 2 mais 2, ele usa o sistema 1, né, do cérebro para responder, porque já está gravado. Agora, raiz quadrada de 249 já... Entendeu? Exatamente. E aí o que acontece? Você vira um escravo do improviso. Você está o tempo todo improvisando. A primeira coisa que vem na cabeça, você vai no tropeço, você vai... Não, então você precisa ter e até você não passa credibilidade nisso, né? Porque as pessoas, até as que convivem mais com você, começam a perceber isso, né? Que você age só no impulsivo. No improviso, quer dizer, você vive ali atacando pedrinha, o famoso manja, né? O cara manja de tudo, né? É difícil e você perde credibilidade. Ninguém mais te chama para nada, ninguém te pergunta nada porque você virou um manja. Um manja é aquele cara meia boca que sabe de tudo um pouquinho, mas que não sabe nada profundamente, né? Cheio de cultura que não é tão útil assim, né, Daniel? Tem sempre uma história legal. Cultura de almanaque, Cultura de almanaque é difícil. Então, você tem que... Eu acredito o seguinte, você tem uma sacola, que é a sua vida, que é a sua bagagem.
você vai passar por várias experiências. O que for bacana, você coloca na tua bagagem, segue carregando com você. O que não servir para você, deixa no caminho para outro aproveitar, né? Mas segue colecionando coisas boas, coisas que te agregam, que te desafiam, que te fazem sentir vivo. Porque com o desafio e você indo atrás de buscar novos horizontes, às vezes você não vai ter êxito, mas às vezes você vai estar, você vai se sentir bem, você vai se sentir vitorioso quando conseguir. E o melhor benefício não é a conquista, mas é a trajetória, né? O que você teve que se adaptar, o que você teve que se policiar, o que você teve que crescer para concluir essa jornada. Então, o caminho é mais importante do que a linha de chegada. É verdade. A gente Isso fez agrega uma muito, campanha para um cliente da Ajandar de cadernos que falava exatamente disso, né? O importante é a jornada, né? Sem ser muito filosófico e emocional, mas assim, o que vale é... Porque assim, quando você chega lá no topo da montanha, você acabou, né? Aquilo significa o quê? O fim. É legal, Dali vamos legal. descer, né? Mas assim, o que foi o mais legal foi chegar até lá. Então, e muita gente despreza o caminho, despreza a jornada, que fica só olhando ali e tal. O foco é na solução em alguns momentos, mas você tem que curtir essa jornada, né? Você precisa ir curtindo a paisagem, né? Reparar na pedra que te atrapalhou na subida, ou aquele momento que você estava com fome e teve que parar. Isso vão ser os insumos da gasolina da sua história no futuro, né? Porque o fato de ter chegado, poxa, acabou, né? Acabou, exatamente. E você vê quanta coisa que você falou, que você citou no seu exemplo aí, que são habilidades novas que você foi adquirindo durante esse caminho. A próxima vez que você tiver uma jornada próxima, ela vai se tornar muito mais fácil. E eu tinha... Exatamente, você falou, matou, é isso. Porque eu comecei a aprender a desfrutar disso, né? Ainda mais quando você tem filho, você fala, nossa, quero aproveitar cada dia do meu filho, né? Para não passar, de repente você vê ele cresceu, né? Você não aproveitou a jornada dele estar lá naquele momento. Antigamente, por exemplo, para ler um livro, ficava olhando o filho. Quantas páginas tem? Nossa, 280. Puta, é grande, né? Aí deixa eu ver se esse capítulo é muito grande para eu começar a ler esse capítulo agora, porque eu só tenho 20 minutos, ou só quero ler 20 por 20 minutos. Não, então eu desprezava o caminho até... Para que saber isso, né? Vai curtindo, vai lendo, vai... Né? Porque se você não tiver afim de ler, é porque você não está afim de ler naquele momento. Então não leia, vai fazer outra coisa, né? Exatamente, fecha o livro, coloca ele na prateleira, pega um outro, mas esteja presente, né, nessa leitura. Curta, né? Exatamente. O 100% que você falou, né? Exatamente. Esteja 100%. Porque ninguém quer, eu não quero um colaborador que não esteja 100% no foco no trabalho, que ele esteja discutindo com a mulher dele se vai mudar de escola o filho ou não. E a esposa não quer o marido que senta do lado dela para assistir um filme e fica pegando o computador e trabalhando. Ninguém gosta de pessoas pela metade, Daniel. Todo mundo gosta de pessoas que estão 100%. 100% ali com você, 100% na jornada. Né? Essas pessoas que realmente agregam. Né? Márcio, então, a gente teve mais uma... Desculpa interromper, mas é que a gente está partindo aí para o fim. A Solange também, que tinha mandado outra pergunta, ela quer saber se qualquer atividade você consegue introduzir na sua rotina profissional. Pelo que eu entendi, assim, como você é professor de jiu-jitsu, ela quer saber se uma pessoa que corre só, que faz ginástica, ela consegue... Sim. Mas lá, por exemplo, ela tem uma estratégia a aprender e aplicar? Ou todo esporte tem. Vamos falar um exemplo. Não é o meu esporte. Eu já corri, mas não é o meu esporte principal. Né? Numa corrida, você tem que... Quando você vai fazer uma corrida, você se programa qual que é a metragem que você vai correr. Vamos supor, uma São Silvestre é 15 quilômetros. Então você vai ter que sair numa velocidade, numa respiração, numa passada. Né? E se você sair correndo muito rápido, teu condicionamento físico vai determinar que você pare no meio da corrida, que você diminua o ritmo. Né? Então precisa de uma estratégia. Para você cumprir aquela jornada, precisa de uma estratégia. E na tua empresa também, cada projeto. Eu vou começar uma campanha publicitária para vender tal produto, onde eu só tenho 20% da verba que eu preciso. Você tem que avaliar isso antes.
de benefício corporal. Ela, durante a corrida dela, ela está no trajeto, mas ela pode fazer o checklist do trabalho dela, observar detalhes, estratégia de outros corredores, treinamento de outros corredores, o que eles estão buscando. De repente, ali tem a sacada, pode dar um insight para ela acrescentar alguma atividade, algum hábito no seu dia a dia. Entendeu? Então, ela consegue enxergar. Ela consegue se conhecer ainda mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você não sabe o quanto você aguenta, como que você vai se comprometer com aquela jornada? Isso no trabalho, na atividade. Então, primeira coisa, você tem que ver qual é o seu limite. Maravilhoso, é isso mesmo. Porque eu nunca tinha pensado por esse ângulo. E é verdade, né? Qualquer esporte você tem um desafio, seja ele pessoal, corporal, mental, para aguentar, falta mais 20 minutos de aula, ou 20 minutos, sei lá, faltam 3 quilômetros, né? Às vezes você quer parar ali, vou voltar andando. Não, vai, cara. A superação é constante, né? Superação. Superação. É constante. Show de buela. Enfim, é isso, gente. Eu acho que a gente terminou, né? O processo. O grande lance aí é sair da inércia, né, Márcio? Porque verdade. E não adianta vir com a desculpa de falta de tempo. Eu não tenho tempo para ir na academia, eu até queria, ou sou muito velho para isso, ou estou com o joelho assim, ou estou com não sei o quê. Ou seja, a desculpa sempre vai aparecer, né? O importante é você pré-determinar e não repensar. Porque a partir do momento que você para repensar se você vai na academia, enfim, praticar a coisa, a chance de você voltar lá para a zona de segurança, a zona de conforto, é gigante, não é? Então, não repense, vá, faça, cumpra a sua rotina, cumpra o seu planejamento, né? Exatamente. Primeiro, o seguinte, para a gente fechar aqui, primeira coisa, dá uma olhada, faça o seu planejamento e se comprometa com você. Eu vou fazer aquelas 3 semanas, os 21 dias. Eu vou fazer esse meu planejamento durante 21 dias e vou avaliar o resultado. Então, consecutivos, né, Márcio? Desculpe. Consecutivos. Tem que ser consecutivos. Domingo, não interessa. Vai. Se conseguir no domingo, por exemplo, se for um hábito de trabalho, a pessoa vai estar em casa, aí não tem jeito. Mas se conseguir, se for de uma atividade física, de alguma atividade que você possa fazer, faça 21 dias consecutivos. Vai então, dar uma pedalada, uma caminhada na praça, perto, não interessa. Depois desse período, eu garanto para você que nessa atividade que você está fazendo, que a resistência que o teu corpo e a indisposição que você tinha para fazer antes vai ser muito menor, independente de qual seja. Pode fazer que você vai ver o resultado. Garantido. Vamos selar aqui, ó. Selado. Garantido, Márcio Melim. Sai da inércia que você vai ver. Márcio, te agradeço muito a participação. Acho que o conteúdo foi muito bom, né? A gente conseguiu passar bastante aí da proposta da live. Eu agradeço, aproveito para deixar à disposição a informação que a gente vai deixar essa live no nosso canal do IGTV aqui da Conteúdo Conecta e também em outros canais. A gente vai preparar o vídeo para colocar no YouTube e no Facebook também, tá? Então, peço aí para o Márcio se despedir, dando um salve geral para o pessoal aí. Pessoal, agradeço a todos que assistiram aí, agradeço o Daniel a oportunidade de estar conversando um pouco sobre como que eu levo o meu dia a dia. Espero ter dado alguma dica e ter contribuído com vocês e estou aí à disposição. Tem aí o meu Insta, o meu Face, né? E a Conteúdo Conecta a gente tem um relacionamento também, a gente se conheceu através de um relacionamento de trabalho, né? Que eu aplico em algumas empresas que têm uma necessidade de uma estratégia. A Conteúdo Conecta é um parceiro nosso. Estou aí à disposição. O que eu puder contribuir com vocês, pessoal, estou aí, tá bom? Contribuiu ainda mais, né? Porque já contribuiu bastante aí com esse material. Também esse material vai virar um podcast, em breve a gente divulga também na nossa conta lá no Spotify e também no SoundCloud. Muito obrigado a todos pela audiência e por estar aí com a gente sempre, tá bom? Grande abraço aí. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.